Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos Física 1, módulo 14, que é um módulo só de exercício, né? De vez em quando tem, né? Na apostila aqueles módulos só de exercício de fixação ou revisão. E aí o nosso caso de hoje é um módulo só de exercício sobre MCU, Movimento Circular Uniforme. E aí, né, como a gente está nessa parte de revisão de matéria, vou fazer aquele esquema que eu tenho feito antigamente. Eu vou cortar o vídeo e cada questão que eu li com vocês, a gente bate um papo para revisar o conteúdo, né? E aí a gente faz 2 em 1, faz a questão e faz um resumo barra revisão. Tranquilo? Vou cortar aqui para a gente começar então. E para dar início aqui, gente, questão número 2 da FCC, tá? É lá dos conceituais. Vamos ler aqui junto, pegar alguns valores? Eu já até anotei os negocinhos pra gente aqui para facilitar a nossa vida, mas vamos ler junto para a gente entender, tá? Vamos lá, uma partícula executa um movimento uniforme sobre uma circunferência de raio 20 centímetros. Eu botei aqui, ó, raio 20 centímetros, e ele comenta, né, que é um movimento uniforme na circunferência, logo é um movimento circular uniforme, né? Está na nossa matéria certinho. Aí ele diz também que ela percorre metade da circunferência em 2 segundos. Metade da circunferência em 2 segundos, tá? Também não tem esse dado aí. Ele vai te perguntar o seguinte, ó, a frequência em hertz e o período do movimento em segundos valem, respectivamente, né? Aí dá os valores aqui, 4, 2, 1, né? Tá aqui nas opções de resposta. E eu até botei na ordem, tá? Ele quer que a gente faça, né, as contas de frequência e período, né? Respectivamente, primeiro frequência, depois período, vamos fazer. E aí, era uma questão até fácil, tá? Eu só peguei ela para a gente lembrar alguns conceitos. Principalmente o conceito de período, que é aquele Tzinho, deixa eu tocar de caneta esparro nesse aqui, que é o período, que é aquele T com um chapéuzinho em cima, assim, meio estranho. Lembra que esse T aqui, ele é período, mas ele é mais que isso. Ele é o tempo de uma volta completa. E aí toda vez que ele falar período para você, é tempo de uma volta. Vou botar até completa aqui, né? Uma volta inteira, completa. Então, beleza. E aí, o que a gente falou, né? Ele falou metade da circunferência em 2 segundos. Metade da circunferência é metade, né, do caminho que ele está fazendo. Para ele tentar, né, conseguir, na verdade, não tentar, vai conseguir dar uma volta completa, ou se metade é 2, a outra metade também é 2. Então, todo o caminho que ele vai fazer, o período todo que ele vai ter, é de 4 segundos. Pronto. Resolvido a primeira pergunta da nossa questão, né? Qual é o período que ele vai ter? 4 segundos. Deixa eu trocar aqui de vermelho que é melhor para ver. 4 segundos. Beleza, feito, fechou. E a frequência, gente, a frequência é aquele lance lá. Ela tem uma formulinha, mas lembrar que a frequência é sempre o inverso do período. Vou botar aqui, ó, 1 sobre t. E pode botar aqui 1. Nosso período ele vale 4, né? A gente já chegou aqui a essa conclusão. 1 sobre 4, quando dividir, é o famoso 0,25. E a unidade aqui, como está em segunda, né? A gente vai botar aqui as rotações por segundo, ou então o famoso hertz, que é o Hz. Beleza? Então a gente tem 2 valores prontos, né? É só encaixar com as possíveis respostas que tem ali. Na ordem que ele quer, tá? A primeira que ele quer é frequência, então é 0,25. E a segunda coisa que ele te pede é o período, que ele falou respectivamente. Então vamos lá, respectivamente frequência é 0,25 e 4. Olha lá, letra E. Beleza? Sem muito mistério, essa aqui é só para a gente começar, né? Para a gente tirar um pouco da ferrugem aqui do cérebro, para esquentar um pouquinho. E aí a gente então fecha essa e parte para outra, beleza? Vou cortar aqui o vídeo e a gente já começa com a próxima questão. E aí, na sequência, questão número 5. É uma que tem um desenho com 3 engrenagens aí. Eu já de novo, né, adiantei algumas coisas aqui na anotação, mas vamos ler junto para a gente entender qual é o contexto da pergunta. Ó, 3 engrenagens giram vinculadas conforme a figura. E aí na figura dá para entender que a engrenagem A, que é essa maior aí, ela está conectada na B e a B está conectada na C, né? São 3 engrenagens, mas cada um conectado de um jeito. A com a B e depois B com a C. Aí a engrenagem A gira no sentido horário com velocidade angular de ômega, né, que é o nosso Wzinho, 30 radianos por segundo. Eu anotei, ó, engrenagem A, que é o ômega A, que é a velocidade angular, 30 radianos por segundo. E aí eu não botei aqui, vou completar agora, porque ele falou o seguinte, ela gira no sentido horário. Então eu vou desenhar para vocês aqui, ó, engrenagem A, sentido horário, é o relógio, tá? Esse aqui, ó. Esse é o sentido horário. Então,
uma boa informação para a gente já. Anotamos tudo da engrenagem A. Ele fala o seguinte também: as polias C, B e A, né, que são as suas engrenagens, possuem raios de RA, R, 2R, 3R. Ele botou fora da ordem, tá? Ele botou de trás para frente. Ele botou que a polia C tem tamanho R, ó. Raio de C é R. Raio de B, 2R. E raio de, C, de A, né, que é a primeira, 3R. Ele foi de trás para frente. Eu anotei aqui para já deixar na ordem para a gente, né, ficar bonitinho, certinho. E ele fala o seguinte: ele quer que você descubra quais são as velocidades angulares de B e de C. Eu até anotei aqui no finalzinho: angular de B, angular de C. E ele quer também o sentido do giro de rotação. Tá? Uma conta e uma parte teórica, digamos assim. Né? A conta para descobrir as velocidades angulares e a teoria para descobrir o giro. O giro, gente, é mais simples de fazer. Na outra aula eu vou ter para vocês no OBS. Toda vez que a questão trabalha com engrenagem, o sentido do giro que ela passa é o inverso, tá? Do tipo, se a engrenagem A, que está conectada com a B, ela está girando no sentido horário, quando ela transmitir, né, o movimento dela, ela acaba fazendo essa transmissão de um jeito que o sentido do giro da engrenagem B seja oposto. Ou seja, se a engrenagem A gira no sentido horário, quando ela transmitir esse movimento para B, ela vai ficar no anti-horário, tá? Vou desenhar aqui para vocês assim. O horário é esse aqui, né? Fazendo assim. O anti-horário é o contrário. Pode cá. Então vou fazer assim. Vou até escrever, tá? Anti-horário. Para não ficar nenhuma dúvida qual é o sentido. Vou até aproveitar e botar lá em cima também, que é o horário. Então vou botar aqui, horário. E aí, o outro sentido que vai ter, né? A engrenagem C, ela está conectada com a B. Então, se a B, né, tem o sentido do giro anti-horário, quando ela transmitir a velocidade que ela tem para a engrenagem C, quando ela transmitir, ela vai acabar invertendo o giro na C. Ou seja, se a B gira no anti-horário, que é isso aqui, quando o movimento chegar na engrenagem C, vai ser o inverso. E acabar voltando para o original. Né? Quando chegar na C, volta a ser sentido horário. Horário. Você pode botar o desenho, é só escrever, tá? Desde que você entenda que há essa troca de sentidos, então toda vez que vai, né, sair de uma engrenagem para outra, você vai inverter o sentido do giro. Para mim tá ótimo. Então, a primeira parte foi feita, terminamos aqui a questão do giro, né, delas. Vamos então a parte da conta, tá? O que ele quer que a gente descubra, na verdade, é isso aqui, ó, ômega B e ômega C, tranquilo? Só que aí tem dois tipos de transmissão de movimento, a gente viu também na outra aula. Tem a parte que a gente vai, né, transmitir a velocidade linear e tem a parte que a gente transfere a velocidade angular. Na ligação pela engrenagem, essas polias, né, essas engrenagens são ligadas pela extremidade, são pela roda dentada, são pelos dentinhos que elas têm lá. Então isso que faz o giro acontecer. Só que quando você transmite movimento circular pela extremidade, o que você transmite na verdade não é a velocidade angular. Você transmite na verdade a velocidade linear. Então, na verdade, todas elas ali estão transmitindo velocidade linear. Tem uma relação, né? A gente vai trabalhar com isso aqui, né? VA e VB, por exemplo, da primeira para a segunda. Da A para B, transferiu-se isso. A relação que a gente monta é essa, beleza? Só que aí tem uma forma de fazer isso mais fácil. Como VA é igual a VB, tem uma outra fórmula que diz o seguinte, que diz que ômega é igual a, aliás, não, V igual a ômega R, ou seja, VA é igual a ômega A vezes RA e o VB é igual a ômega B RB. Então, na hora de fazer as, né, formulinhas, o que eu vou fazer? Eu vou trocar VA e VB por essa relação aqui. É mais fácil de entender. Vou botar aqui VA igual a VB, com certeza, vou escrever isso. Só que eu vou escrever, em vez de VA, ômega RA, em vez de VB, ômega B RB. Vou até aproveitar e botar aqui embaixo logo. Então, vou botar ômega A igual a R, vezes RA, igual a VB, né? Ômega B e RB. E aí eu tenho os valores ali, ó, porque olha só,
ômega A é 30. O R de A, aqui no caso é 3R, né? O ômega B eu pretendo descobrir aqui, e o RB é o valor de 2R. 2R. Então eu vou lá fazer a continha. Basta, né, como tem R dos dois lados, basta cortar o R aqui, ó, com esse vão sumir, e aí só me sobra 30 vezes 3, que dizem por aí que dá 90, né? 90, e do lado de cá, ômega B. Vou adiantar a conta, o 2 está multiplicando, né? Vai para lá, ó, dividindo, então 90 por 2. 90 por 2 vai dar 45, então ômega B, né, velocidade angular de B, 45 radianos por segundo, beleza? Conseguimos descobrir então essa relação aqui, ó, ômega B foi feito, show? Vou tentar então descobrir, vou anotar aqui para vocês, tentar então descobrir agora para a engrenagem de B para C, vou tentar descobrir qual é a velocidade angular de C. Vou partir do mesmo princípio, tá? Se eu sei que, né, elas estão conectadas pela extremidade e VA igual a VB, a mesma coisa acontece aqui. Se o B e o C também estão conectadas, é porque vai ter uma relação de VB igual a VC. Tranquilo? Vou usar a mesma ideia, tá? Só vou trocar letras. Em vez de botar WA, RA, WB, RB, para a segunda conta, vou botar aqui WB, RB, ou seja, velocidade angular de B, raio de B, igual a do C, que é WC, RC. Mesma ideia, só que agora é claro que eu vou usar o valor que eu conheço. A gente acabou de deixar aqui, ó, 45, então WB é 45. O raio de B, 2R, 2R. Velocidade angular de C, não sei quem é. E o nosso querido aqui, ó, raio C, pra gente é R, né? Porque o valor que a gente tem ali não é de número, é de letra, então é R. Mesmo esquema do outro. Vou chegar aqui, ó, corto um R com outro. A conta aqui é muito mais simples de fazer, ó, 45 vezes 2. Vai dar 90, então o nosso ômega C, velocidade, né, angular de C, acaba sendo 90 radianos por segundo, e foi feito. Conseguimos terminar a questão. A gente descobriu aqui, ó, vou até apagar para a gente ficar mais fácil de entender. Ômega B, a gente botou 45 radianos por segundo, e o ômega C descobrimos que vai 90 radianos por segundo. Fechado? Tranquilo? Morreu? O que eu botei aqui, tá vendo? Eu botei um VA, VB e VC. Eu botei só para comentar, deixei pro finalzinho pra gente comentar. Se ele pergunta pra gente quais são as velocidades lineares, cara, aí não tinha problema nenhum, porque VA, VB e VC, elas têm que ser as mesmas, lembra? Então se ele pede, qual é a velocidade linear? É linear? Molezinha, era tudo igual. Como ele pediu a angular, a gente teve que matar aqui para esses cálculos aqui. Só para indicar para vocês, tá? Se ele pede, qual é a VA? VA é igual a VB. Opa, deixa eu botar aqui de verdinho para ficar mais fácil de ver. VA igual a VB. Qual é a VC? VC é igual a VB. Tá? Se ele pergunta isso para vocês, era só fazer isso. Claro que não foi o nosso caso, né? Aqui também, né? Bota aqui VA que eu não botei. Todas elas teriam o mesmo valor. Ele não perguntou isso porque ele sabia que a gente sabia que é tudo igual. Então ele perguntou pra gente os ômegas aqui. Tranquilo? Quando você lê a questão, tem que ter essa maldade, porque ele pode, em uma palavra, fazer a questão ficar fácil ou difícil. Se ele pede a angular, todo esse trabalho aqui pra gente fazer. Se ele pede a linear, isso é muito mais fácil. Mas aí depende da questão, né? Tranquilo? Vamos partir para a próxima então, fazer mais umazinha? Galera, vamos lá então, questão número 7 da UFMG. Eu separei ela também porque ela tem uma vibe parecida com a questão número 5. Ela também trabalha com engrenagens, tá? Vamos aqui ler o texto e tentar entender o que ele está pedindo. A figura mostra 3 engrenagens, E1, E2 e E3, fixas pelos seus centros de raio R1, R2 e R3, respectivamente. Eu tentei fazer o desenho aqui, mas vocês perceberam que a minha arte é tão fraca quanto, sei lá, é muito ruimzinho. E botei, né, 3 bolinhas para representar minhas engrenagens. Então,
E1 seria a engrenagem 1, E2 é um pouco maior, né? E aqui de roxinho a E3. Só para tentar entender o desenho, tá? Aí ele fala, a relação entre os raios é de R1 igual a R3 e o R2 é maior. Então, ó, R1 igual a R3 e o R2 é maior. Eu acho que pelo desenho, não pelo meu, né? Mas pelo desenho da apostila dava para entender, porque o E1 e o E3 têm o mesmo tamanho. Então é natural que eles tivessem o mesmo raio, né? E o R2, que é o do meio, né? Que é a engrenagem 2, ele é bem maior. Então também era natural que o raio fosse maior. Ele só escreveu pra gente, mas estava meio que óbvio, beleza? E ele fala também ó, que a engrenagem da esquerda é 1, gira no sentido horário com o período T1. Então, ó, engrenagem da esquerda, que é esse aqui, ó, é 1, gira no sentido horário, beleza. Vou botar aqui, ó, é 1. Então, fechou. Temos essas informações aqui do texto. Vamos ver o que ele vai perguntar pra gente, né? Sendo T2 e T3 os períodos da engrenagem E2 e E3, respectivamente, pode-se afirmar que as engrenagens vão girar de tal maneira que, aí ele bota aí nas opções de resposta, uma relação de períodos, tá vendo? Ele bota aqui T1 igual a T2 igual a T3, porém afirma que os períodos são iguais, na letra A, né? Porque nas outras ele fala que são diferentes. E depois ele fala também, ó, depois na relação de períodos, ele fala que girando em sentido contrário, girando em sentido igual, ele quer duas relações. Ele quer relações de período e de giro, né? Sentido de giro. Então, a gente vai ter que fazer as duas coisas. Tranquilo? Eu acho que a primeira parte é fácil de fazer, porque a noção de giro, já entendemos já que é só você, né, fazer o oposto. Quando você transfere, né, o giro de uma engrenagem para outra, a velocidade vai ser a mesma, a velocidade linear vai ser a mesma, porque é pela extremidade. Mas o sentido do giro é o oposto. E aí a noção é fácil de fazer, porque olha só, a E1 gira no sentido horário, beleza? Quando ela transmitir o movimento, o giro vai acabar sendo para o sentido anti-horário. Vou botar aqui, ó, anti-horário, beleza? O E2. O E3 ele está conectado ao E2. Se o E2 gira no sentido anti-horário, é porque, né, automaticamente, pela nossa ideia de giro contrário, o E3 vai ser o oposto. Então, o E3 continua, volta para o sentido horário, beleza? É só a noção do giro, gente. É só se ligar que quando transmite por engrenagem, o giro acaba sendo o oposto. Tranquilo? Aquela brincadeira com o dedo que o pessoal fazia, nem sei fazer isso. Mas é só ligar aquela brincadeira que é o oposto. Acho que é errado, né? Enfim. O lance do período dá para fazer também facilmente. É só a gente lembrar o seguinte. Engrenagem, né? As relações aqui são de velocidades lineares iguais. V1 igual a V2, que é igual a V3. Então, temos essa relação aqui de igualdade. Beleza? Vou fazer uma de cada vez para a gente não se perder, para não botar tudo junto, tá? Vou fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, V1 igual a V3. Porque são extremidades, são os raios iguais, tá? Lembra que tem uma formulinha. A gente bota aqui R1 igual a R3, e aí no caso do período embaixo, né? T1 e T3. Aí olha só, os raios são iguais. Se o raio de 3 é igual ao raio de 1, não precisa fazer muita matemática aqui, né? Dá para ter uma noção de que o período de 1 também vai ser igual ao período do 3, porque é tudo igual, são números iguais, são tamanhos iguais, é tudo igual. Então posso anotar aqui já que o período de 1 é igual ao período de 3, beleza? Isso aqui é uma relação importantíssima para a gente já começar a achar as respostas certas, beleza? E vou fazer também uma segunda relação, vou tentar relacionar com a do meio, né, que é 2. E tanto faz, tá? Posso pegar 1 ou 3 aqui porque são iguais. Vou pegar 1 porque número 1 sempre começa o primeiro e tal. Então V1 igual a V2. Ideia de raio 1 e período, né, de 1 e raio 2, período de 2. Tranquilo? E aí, olha só, sem muito estresse aqui, ó. Essa relação aqui, elas são, a gente bota na divisão, se você aumentar em cima, você vai ter que automaticamente aumentar embaixo para manter o mesmo número. Como assim? Imagina que eu tenho aqui, ó, 2 sobre 2. Se eu aumento, esse aqui dá 1, né? Dizem por aqui que dá 1. Se eu aumento o número de cima, tipo, eu boto 3, e eu quero que continue dando 1, se eu aumento de cima, eu também tenho que aumentar o de baixo, né? 3 também para continuar dando o mesmo valor de 1. Ou seja,
Olha só o que eu vou fazer agora. Se o raio de 2 é maior, para que a relação funcione, o período de 2 também tem que ser maior, tem que acompanhar o aumento dele. E aqui, cara, é o mesmo esquema. Se o raio de 1 é menor, é porque o período também é menor. Então tem uma relação. O período de 1 é menor que o período de 2. Vou anotar ali. Então, em relação a períodos, lembra muito da relação do raio. Período de 1 igual ao período de 2. Período de 1 igual ao período de 3. E o período de 2 é maior que os dois juntos. Né? Juntos não, mas não é maior que os dois. Beleza? E aí, então, chegamos nas relações possíveis. Vamos só conferir as respostas que temos aqui. Ele faz o seguinte. Letra A, T1 igual a T2 igual a T3. Mentira, os raios não são iguais. Os raios nem os períodos, né, são iguais. Tem uma relação diferente aqui. Não é todo mundo igual. Letra B, T1 igual a T3. Ok? Que é diferente de T2. Diferente, né? Maior ou menor, a intenção é que não sejam iguais. Então, podemos aceitar essa relação aí. Ele trocou, tá? Deixa eu só botar aqui. Ele está fazendo assim, T1, T3, como a gente fez. Só que em vez de botar maior, ele está botando diferente. Dá para entender que é a mesma coisa, né? E fala o seguinte também, na mesma letra B. E3 girando no sentido contrário a E1. Aí tu vem aqui em cima. E3 e E1. Ambas são horário, então elas não giram no sentido contrário. Elas giram no mesmo sentido. Então a letra B a gente tem que também cancelar. Letra C. Ele já começa errado. T1 igual a T2 igual a T3. Sabe que não é isso. Tem uma diferença aí. Deve ser a letra D, né? Que é o que está faltando. Espero que seja. T1 igual a T3, ok. Que são diferentes de T2, ok. E girando, E3 girando no mesmo sentido que E1. E3 girando no mesmo sentido que E1. Que bonitinho. Horário e horário. Beleza? Fechou aqui? Então, temos que marcar que é a letra D. Beleza? Vamos fazer mais uma só para terminar por hoje? Para a gente descansar? A gente corta aqui e faz a última, beleza? Ó, para terminar, galera, questão número 10 da FUVEST. Já não tem mais coisas importantes aqui, mas né, vamos só bater o texto para a gente ver qual é a pergunta que ele está fazendo, né? Ó, uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. Então a velocidade não muda, né? Aí ele fala o seguinte, a roda dianteira dessa bicicleta aí, desse velocípede, quer dizer, descreve uma volta completa em 1 segundo. Uma volta completa em 1 segundo. Uma volta completa é a noção de período. Então ele fala que o período da roda dianteira é 1 segundo. Coisa muito importante para a gente aqui. Estamos já anotado já. O raio da roda dianteira vale 24 centímetros. Raio, botei RD, né? Roda dianteira, 24 centímetros. E ele fala que da traseira, 16 centímetros. Show! E aí pode-se afirmar que as rodas traseiras do velocípede completem uma volta em aproximadamente, né? Ele quer saber o período da roda traseira. Tudo anotadinho aqui. Vamos fazer aqui a conta então, para a gente terminar? Lembra que ele falou no início que as velocidades, né, não mudam, são constantes. Então a gente vai dizer que a velocidade da roda dianteira é igual à velocidade da roda traseira. Rápido de fazer. E como é uma transmissão, né, isso aqui dá a ideia de transmissão de velocidade linear. A gente tem uma relação que a gente usou até na questão anterior, de que raio sobre período, claro que é o raio da dianteira, né, com o período da dianteira, vai ser igual ao raio da traseira, divididos pelo período também da roda traseira. E aí, antes de fazer qualquer conta, se você usar aquela relação que a gente fez na questão anterior, você consegue descartar um monte de resposta ali. Porque olha só, olhando aqui, você sabe que o raio da dianteira é maior que o raio da traseira. Então olha só com setinhas, ó. Raio da dianteira é maior, né? Se o raio da dianteira é maior, é porque o período da roda dianteira também tem que ser maior para poder acompanhar, né, a relação de igualdade aqui. Quando você pensa no sentido de que o raio da traseira é menor, então automaticamente o período também é menor. Quando você faz essa rápida jogada matemática aqui, você sem querer já consegue descartar pelo menos 3 opções de respostas. Porque olha só, a letra C, ele fala que é 1 segundo, diz que é igual, e não é igual, é menor. 3 sobre 2, que é a letra D, e 2, que é a letra E, são valores maiores, e não é maior, é um valor menor. Então você consegue descartar 3 opções
Só de olhar e perceber esse negócio de raio maior, raio menor, né? Você consegue criar uma relação já ali. Com certeza a resposta vai ser letra A ou letra B. Para garantir, né? Obviamente, faremos a conta. Vou trocar os valores, tá? Vou botar aqui, ó, 24 sobre 1, que é o, né, raio de dianteira, período da dianteira. RT, né, raio da traseira, 16. E aqui, ó, período da traseira. Tranquilo? Basta trocar de lugar, tá? Vou fazer o seguinte, vou trocar aqui a posição. Vou passar 24 com TD, tá vendo aqui, ó, TT? 24 com período. Só trocar as posições. Então, para fazer a conta final, vou fazer o seguinte, período da roda traseira vai ser igual a 16 divididos por 24, beleza? Aparentemente vai dar uma dízima, né? Mas assim, ele não quer a resposta em números, né, digamos assim. Ele quer em fração. Ele não quer que você faça a conta, quer que você simplifique a fração. Tranquilo, dá para dividir aqui, ó, por 8 em cima e dividir por 8 embaixo. 16 por 8 vai dar 2, não é isso? 2 e 24 por 8, puxa aqui, ó, vai dar 3. Beleza? 2 terços. E aí, nossa opção de resposta acaba sendo a letra B. A gente já sabia que podia ser ou A ou B. Fizemos a conta só para fechar. E aí a resposta final acaba sendo letra B de bola. Beleza? Só um OBS é importante, eu não dei segundos aqui, né? Sem botar. Só mais no OBS. Quando a questão trabalha com essa parte de transmissão de movimento, a gente não precisa botar na unidade correta, tá? Deixei em centímetro mesmo, não precisou colocar para metro. Só quando a questão envolve a fórmula mesmo de velocidade angular ou linear que a gente vai ter que trocar. Beleza? Então, fechou por hoje aqui. Fiquem com Deus aí, se cuidem. Vejam as aulas online, sempre bom. E até a próxima. Valeu!